Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui na nossa aula de número 48 do seu curso de Revit. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre esta opção aqui, ó, que nós temos no painel ou no menu aqui, ó, massa e terreno. Eu vou comentar com vocês a respeito da criação de massas aqui no Revit. É uma opção bem importante, né, onde você cria diversos tipos de formas sólidas, né, muito complexas, qualquer tipo de volume, né, que você necessite aí nos seus projetos, um estudo volumétrico de um projeto, por exemplo, ou simplesmente criar um sólido, né, uma espécie de uma forma geométrica, né, um prisma, algo nesse sentido. Tem muita opção interessante aqui. Eu vou explicar para vocês um procedimento para criar a massa aqui diretamente, né, no local, diretamente no projeto, também como utilizar o template para criar massas aqui no Revit, tá bom? Mas antes disso, de eu começar a passar essas instruções, vamos fazer aqui alguns pequenos ajustes no nosso projeto, para já adiantar alguma coisa, né, para quando a gente entrar nas partes de anotação, nosso projeto já esteja aí praticamente concluído, tá bom? Bom, a gente precisa fazer um ajuste aqui, ó, na frente, onde eu havia comentado com vocês, ó, nós temos aqui a laje e temos uma parede, tá? E tem uma diferença aqui, ó, entre as paredes também. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, se eu, por exemplo, pegar essa parede daqui, ó, e tentar descer ela para entrar dentro dessa laje, o que que vai acontecer? O Revit vai pegar essa parede aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho no sombreado, aqui, ó, aliás, no linhas ocultas, o que que vai acontecer? Se eu pegar, ó, essa parede aqui, ó, de cima e descer ela aqui, ó, o Revit vai pegar essa parede e essa outra parede aqui, ó, da nossa garagem e vai colocar ela para dentro, porque ele vai entender que essa daqui da frente está ocupando essa fachada aqui, tá bom? Então, possivelmente não vai dar certo. Então, aqui a gente simplesmente coloca um material aqui, ó, fechando essa partezinha para deixar toda a frente do nosso projeto por igual, tá bom? Pode pegar o portão provisoriamente, ocultar ele, elementos na vista, para facilitar aqui a nossa, né, visualização da fachada, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui novamente para o modo sombreado, para a gente ver, né, e distinguir as cores. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, no pavimento térreo, tá bom? Aqui, ó, a gente vai ter uma ideia melhor olhando daqui de cima. Essa paredinha aqui do muro, pessoal, pode deixar ela um pouquinho para cá, porque possivelmente a gente vai deletar ela, esse murinho, e a gente vai pegar o perfil dessa daqui inteira e já fazer a continuação do muro, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu vou inserir um material naquela partezinha daquela parede, então não vai ter compatibilidade com essa parede daqui, ó, com essas que já estão constituídas. Então, o que que eu faço? Eu pego essa parede aqui, ó, e trago ela um pouquinho para dentro de forma que ela perca esse acabamento aqui, ó, em relação ao pilar. Tá bom? Ó, o pilar está aqui. Deixa eu colocar em modificar. Unir. Pego o pilar, pego a parede, ó. Tá bom? O pilar... Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Volto. Agora sim, ó. O pilar está aqui, tá? Mas eu não tenho acabamento nessa parte de cá, ó. Tá bom? Isso aí é meio que de propósito mesmo, vocês já vão entender por quê. E do lado de cá a mesma coisa, ó. A gente pega aqui, essa parede aqui, observem que o acabamento dela está um pouquinho diferente, então a gente vai vir aqui, ó, duplicar. Bom, eu vou deixar com o mesmo nome, pessoal, vou apenas colocar o número 2 aqui na frente, tá? Ou eu posso colocar assim, sem acabamento nas pontas, ou no final, né? Vou colocar assim, ó, no final. Tudo bem? Para a gente saber que em algumas partes, né, a gente precisa fazer isso daqui, ó. A gente vem editar e nas extremidades a gente coloca nenhum, tá bom? Eu resolvi duplicar porque possivelmente tem essa parede em outras partes ali do nosso projeto. Ó, então, o que aconteceu aqui, ó? O acabamento ele vem até o final. E aqui a gente faz a mesma coisa, ó, ajusta aqui para que ele fique, né, dentro do pilar, ó. Olha lá, igualzinho que está do outro lado. Bom, agora nós vamos inserir uma parede aqui com apenas essas duas camadas, né? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Se eu não me engano é 1,5. Isso mesmo, pessoal. Mostrando ali na cota 1,5 cm. Então a gente faz o seguinte, ó. Vem aqui, cria uma parede. Vamos pegar uma parede aqui que nós temos o acabamento de látex verde para o lado de fora, né? Deixa eu pegar aqui em cima.
Vamos ver aqui. Essa aqui é de 20. Látex palha. Eu devo ter aqui sim, uma de cor verde, né? Deixa eu ver. Olha, pessoal, essa daqui... Deixa eu ver, eu quero uma que tenha a parte látex verde para o lado de fora, né? Látex verde e cerâmica. Pode até ser essa daqui, pessoal, ó. Tá? Ó, 20, banheiro superior, látex verde e cerâmica. Tá bom? Porque eu preciso apenas do lado de fora. Bom, agora eu venho em editar tipo, vou duplicar também. Pode deixar aqui, ó, com o número 2 mesmo. E aí nós vamos editar. Então, o que que eu preciso nessa parede? Eu preciso apenas da parte interna. A parte interna eu vou colocar meio centímetro, ó, 0,05, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a parte interna dessa parede com argamassa, né? Acho que a gente tem uma argamassa genérica aqui. Ó, essa mesmo, tá bom? Ok. Ó, o lado externo eu preciso, o lado interno eu não preciso, eu excluo. Tá bom? Essas duas de cá. E aqui, ó, do lado externo, eu vou deixar apenas uma camada, ó, de 1 centímetro com a pintura verde. Então, eu tenho a argamassa e tenho depois a pintura verde com 1 centímetro aqui, né? Fazendo representação do emboço, reboco e algo nesse sentido. Eu poderia criar mais uma camada aqui de emboço, reboco e depois fazer apenas uma película, né, praticamente com ali as espessuras de tinta, tá? Mas isso aqui é praticamente para a gente ajustar ali a frente do nosso projeto. Tá bom? Ó, deu um total de 1,5 cm, como eu comentei com vocês. Tudo bem? A gente clica aqui em OK. Deixa eu só fazer um detalhe aqui também. Talvez a gente precise fechar também aqui, ó, nessa forma aqui, ó, nas extremidades nenhuma. Tá bom? OK, OK. Bom, pegamos então aqui essa parede. Aqui, pessoal, nós vamos fazer ela no pavimento superior, tá bom? Possivelmente a gente não vai conseguir ver ela aqui. Aí eu vou colocar ela com deslocamento, ó, de 11 centímetros, tá bom? Ó, 0,11, ou seja, a partir do pavimento superior para baixo, ela já vai começar com 11 centímetros negativos de deslocamento. E na parte superior dela aqui, pessoal, nós vamos colocar não conectada e ela vai ter 11 centímetros de altura. Ok? E aí nós aplicamos. Então tá aqui a altura dela, ó, conforme mostra aqui. Nós vamos pegar a face de acabamento interna e aí nós vamos clicar aqui, ó, tá bom? Clicamos aqui, obviamente que ela vai ficar invisível porque ela já está sendo feita lá no pavimento superior, né? Nós vamos vir até aqui na outra ponta da garagem e clicamos aqui. Tudo bem? Apareceu a mensagem aqui, né? Obviamente que ela não pode ser vista. Vamos dar um pulinho no 3D para a gente ver? Clicamos aqui no 3D, ó. Olha aqui a paredinha feita certinha já no posicionamento correto, ó. Tá bom? Para você ter uma ideia melhor, vamos ver no corte A, onde foi que a gente fez essa parede, ó. Aliás, é apenas uma face de acabamento, ó. Olha ela bem aqui, ó. Tá bom? Então tem aqueles 5 centímetros, né? Meio centímetro aqui, perdão, de argamassa, depois tem o acabamento. Tá bom? Pode pegar aqui, ó, o comando unir, clicamos na parede de cima e clicamos nesse material, ó. Fizemos a união. Voltamos lá no 3D, ó. Olha só o acabamento. Tá bom? Então ficou bem interessante, cobrindo ali, né, uma parte do forro também. E inclusive, ó, nós temos a nossa parede assentada certinha sobre a laje realmente. Tá bom? Se você quiser optar também, você pode até pôr um pilar aqui. Não há necessidade, não há tantas cargas aqui em cima, né? Possivelmente a gente, caso a laje venha produzir aí, né, um arco, aí caso sim seja necessário, tá? Mas eu acredito que o vão aqui não é tão grande, ó, então não há necessidade, né, de um pilar aqui tão reforçado. Muito bem? Bom, então como eu comentei, esse murinho aqui nós podemos deletar ele. Tá joia? Eu vou pedir para que vocês... Não precisa pôr o portão, não. Eu ia pedir para pôr o portão, mas não precisa não, tá? Pode clicar nessa parede aqui. Editar perfil. Vamos virar ela aqui de lado, ó, para a gente ver. Tá? Pessoal, é interessante sim. Vamos ligar assim o portão, porque eu quero já fazer ele na altura do portão. Então, ó, clicamos na lâmpadazinha, tá? Deixa eu voltar aqui, porque ele está no outro comando. Ó, vou clicar na lâmpada novamente. Vou cancelar a opção de perfil, tá bom? Vamos fazer por partes, né? Agora sim, ó, clico na lâmpada, tá aqui o portão, botão direito do mouse, exibir na vista elemento, tá? Clico na lâmpada, agora sim, clico na parede, editar perfil, já está aqui, ó.
Então eu quero fazer exatamente da mesma altura do portão. Então eu pego uma linha simples aqui, ó, bem na ponta do portão, trago para cá, tá bom? Bem aqui, ó, na extremidade eu desço, ó, aqui no portão, clico aqui, venho em cima dessa viga, clico e trago para cá, ó, bem aqui e bem aqui, ó. Tá bom? Essa linha aqui, ó, você pode pegar o grip e subir ela até finalizar lá em cima, ó. Opa, calma, nem terminei, ele já tá acusando aqui, né? Deixa eu clicar novamente, ó. Opa, até aqui, ó. Isso, prontinho, ó, tá? Então a parede vem aqui, faz aqui a mesma altura que nós temos do portão. Agora confirmamos. Olha lá, pessoal, que legal. Então tá inserida ali, ó, a nossa parede. Olha só que legal o acabamento. E esse muro do lado de cá, pessoal, a gente pode fazer um recorte um pouquinho para cá. A gente clica, editar perfil. E aqui a gente faz assim, ó. Deixa eu virar aqui também de lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Para que os dois portões, né? Para que, aliás, os dois muros fiquem da mesma altura, a gente pode fazer assim, ó. Pega essa parede, eleva aqui até a altura do muro. E aqui, ó, a gente pode passar um pouquinho, assim, ó, tá? Não tem uma medida exata, pessoal. Pode pôr uma medida que você desejar. E aqui a gente vai fazer uma linha, ó, nesse posicionamento no ângulo de 35, tá? E finalizar aqui, ó. De forma que eu venho aqui, ó, eu preciso dessa linha e dessa forma. Então, o muro ele é um pouquinho mais baixo aqui, ele levou e chegou na altura exata aqui do nosso portão. Olha lá, pessoal, que legal esse acabamento, ó. Tá bom? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Na parte da frente do nosso projeto, o projeto original que nós pegamos lá do AutoCAD, ele finaliza exatamente aqui, ó, tá? No nosso portão, tá? Você pode vir aqui dar um pulinho no corte A. Ó, ele vem até aqui na frente, né, ó, mostrando, né, o limite do projeto. Bom, é o seguinte, a gente pode, né, pessoal, deixa eu voltar aqui no 3D, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode constituir o restante aqui da nossa fachada, né, de várias maneiras, ou de várias possibilidades, né, podemos dizer assim. Bom, em muitas prefeituras, em muitos municípios aí do Brasil, não é recomendável que o portão fique assim tão próximo, né, da garagem, dessa forma aqui, ó, tá? Então isso vai variar de código de obra para código de obra, né, vai variar de várias situações. Então aqui na parte da frente eu vou deixar aí meio que opcional para vocês, tá? Se você quiser, você pode trazer esse muro mais para cá, colocar o portão um pouquinho mais para fora, você pode fazer o que você imaginar aí na parte da fachada do seu projeto, tá bom? Pode colocar aqui um outro acabamento na frente, com pedras. Fique aí sempre, como eu comento, ao seu talento, ao seu conhecimento e à sua criatividade, tá? Eu vou fazer o seguinte, nas próximas aulas eu vou mostrar um procedimento aqui, eu vou trazer esse muro um pouquinho mais para fora, com mais ou menos uns 4 ou 5 metros. Aqui na parte da frente, na próxima aula eu vou deixar disponível um abrigo de luz, já com poste, tudo bonitinho, né? Um abrigo de água ali também. E vou puxar esse outro muro também para cá, tá? E vou deixar a parte do projeto da frente aberta. E o portão eu vou deixar exatamente nesse local. Porque é muito comum aqui em São Paulo, né, os projetos serem desse jeito, assim com a parte da garagem aberta e o portão um pouquinho avançado para dentro, geralmente quando nós temos prédios comerciais, né? Clínicas, por exemplo, veterinárias, né, pet shops, ou, né, clínicas realmente que você precisa aqui na frente ter, por exemplo, um estacionamento para 1 ou 2 carros. Então a parte da frente é geralmente aberta, às vezes tem apenas uma corrente ali protegendo, né? E aqui nós temos o portão realmente um pouquinho mais para dentro, tá? Então, como eu comentei, podemos ter aí várias possibilidades. Então eu vou fazer aqui uma rampa aqui na frente, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o comando rampa. Vou trazer o muro um pouquinho para frente, vou inserir aqui um abrigo de luz que eu trouxe lá do SketchUp, vou deixar já disponível na aula 49, tá bom? E aí a gente pensa qual o acabamento de piso que a gente vai pôr, tudo direitinho, bacana, fazendo uma representação aí legal do nosso projeto, tá? Então, dependendo aí do que você imaginar, a fachada aqui fique aí a sua criatividade, combinado? Bom, ó, pessoal, o nosso projeto tá ficando legal, né? Tá ficando interessante, bonito, né? Deixa eu ver, só parece que tem um detalhezinho aqui na parede.
Ah, pessoal, aqui é o seguinte, ó, tem uma parede entrando dentro da outra. Deixa eu mostrar para vocês o que pode ser isso. Deixa eu analisar aqui. Já já eu explico para vocês o comando massa. Ah, aqui possivelmente, pessoal, ó, na hora que eu fiz a separação das paredes, ó, podem observar que aqui tem uma parede, aqui tem outra. Possivelmente tem uma parede dentro da outra e um pedaço de um pilar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá bem aqui próximo, né? Deixa eu voltar no 3D, tá próximo da nossa calha, né? Então volto aqui, ó, pavimento térreo na calha aqui, ó. A calha tá aqui. Tem um pedaço, já entendi. Tem um pedaço de uma parede aqui, tá, ó, daqui para cá e tem uma outra parte de uma parede daqui para dentro que é da cozinha. Bom, como os dois materiais aqui, ó, deixa eu ver essa parede aqui, ó. Vou pausar o mouse. Essa daqui, ó, é látex pro lado de fora e cerâmica interna, né? E a da cozinha também, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso mesmo. Então dá pra gente fazer o seguinte, pessoal. Essa parede aqui da cozinha, ó. Essa daqui da cozinha. Opa, deixa eu pegar ela aqui. Possivelmente a gente vai perder a janela, né? Mas a gente não tem problema, né? A gente troca, ó. Essa da cozinha eu vou deletar. Tá bom? Ó, peguei e deletei. E essa do banheiro aqui, ó, eu pego ela e estendo o restante aqui pra cá, ó. Pra ficar uma parede única, pra assumir aquela partezinha lá, tá? Deixa eu ver se deu certo. O recorte aqui, ó, certinho, tá? Então deixa eu pegar o pilar, já vou unir aqui pra ficar certinho. E aqui é a mesma coisa, ó, pilar e parede. Ah, agora sim, ó, ficou uma parede única, né? Bom, a gente pode pegar essa janela, fazer uma cópia. E aí eu pego ela e já coloco aqui, ó. Tava bem nesse cantinho aqui, né, ó. Pode ser nesse cantinho assim, ó, mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Ah lá, fizemos já o ajuste. Vamos ver no 3D se consertou o problema? Ah, agora sim, ó. Só que agora ficou as paredes de cima separadas, né? Então a gente já ajusta aqui, ó. Tá? Unir, então eu pego essa parede de cima com a de baixo aqui, ó. Ah, agora sim. Olha lá, pessoal. Então a gente tem que ir reparando esses detalhes, né, para o nosso projeto ficar bonito aí, ó. Tá bom? Interessante. Bom, pessoal, então agora eu vou comentar com vocês, né, o projeto está ficando um pouquinho pesado. Quando a gente vai colocando componentes, fazendo várias inserções de texturas, né, aí o projeto vai acabando ficando um pouquinho mais lento, isso é perfeitamente normal. Bom, a opção que nós temos aqui, pessoal, de massa no Revit, como eu comentei no comecinho da aula, ela é importante para você gerenciar e criar volumes. Geralmente, quando a gente vai produzir projetos na construção civil, a grande maioria dos projetos, no nosso caso aqui, podemos dizer assim que nós começamos meio que de dentro para fora. Nós íamos fazendo aí toda a parte de baixo do projeto, viemos colocando vigas baldrame, elevando as paredes, comumente como é feito um projeto na vida real. Mas alguns projetos, alguns estudos devem ser feitos com base, né, em volumes ou em aspectos volumétricos do projeto. Por exemplo, você vai constituir um prédio, algo nesse sentido, então você precisa ter um estudo de quanto que esse prédio vai ocupar em volume, tá? E também quanto que você vai ter, por exemplo, de pisos, de áreas de piso em cada andar, por exemplo. E é interessante que você crie, então, alguns elementos aqui no Revit que chamamos de massa. Como eu comentei, serve para você fazer esse estudo volumétrico e serve também, obviamente, para você fazer qualquer outro tipo de elemento. Bom, você tem duas opções. Ou você pode vir aqui, massa e terreno, e aqui você tem a opção, ó, criar massa, ok? Como vocês podem ver ali na miniatura, a gente pode criar qualquer tipo de massa. Ou seja, são elementos que realmente possuem volume. Depois que você constituir esse volume, você pode, nesse volume, inserir, por exemplo, um sistema de parede cortina, um sistema de telhado, ou seja, o telhado pode ter qualquer posição, pode ser ondulado, curvado, modernizado, ou seja, você pode inserir diretamente sobre a face dessa massa um tipo de um telhado. Você pode inserir também uma parede nessa massa e também você pode inserir pisos, tá bom? Ou seja, você pode vir por aqui pela massa e terreno para constituir a opção massa, ou você pode vir aqui, ó, no Application Menu, novo, nós temos para criar um projeto novo, para criar uma família e uma massa conceitual. Você clicando aqui em massa conceitual, o Revit vai te oferecer, ó, um template para você criar uma massa, tá bom? Você vai clicar aqui,
E aí você vai sair, ó, exatamente nesse template, tá? Esse template aqui, pessoal, ele funciona basicamente como o plano de trabalho que você tem lá na construção da casa. Ou seja, nós estamos vendo aqui, ó, esses tracejados que são planos de desenho. Nós temos plantas de piso também, inclusive nós temos apenas o nível 1. Você tem as vistas e você tem as elevações. Tudo bem? Ó, quando você clica aqui, por exemplo, na vista sul, exatamente aqui o que você tem, ó, você tem apenas um nível. Ou seja, você vai criar aqui nesse espaço virtual a sua massa. Agora, se a sua massa ela tem, por exemplo, uma altura específica, então o que você precisa? Você precisa ter um nível até alcançar outro nível. Se você vai fazer um volume, um estudo volumétrico, por exemplo, de um prédio, então aqui você já determina o tamanho, né, e também a quantidade de níveis que esse prédio seu vai ter, para você possivelmente fazer um estudo de piso, por exemplo, de áreas de piso. Ou seja, pessoal, esse espaço aqui onde você vai criar a sua massa é realmente um local onde você vai dar volumes para esses elementos, tá? Bom, a gente pode partir do princípio que a gente está trabalhando num template, né? Então vamos vir aqui, ó, em gerenciar unidades do projeto. Nós vamos mudar, ó, esse template aqui, por exemplo, para metros, para a gente pensar em metros, tá bom? E vamos colocar 2 casas decimais, ok? E aqui nós vamos colocar a segunda opção, ok. Ou seja, então, o template aqui da criação de massa também agora está sendo pensado em metros. Bom, para mim criar aqui novos níveis, pessoal, eu venho aqui na opção criar e eu tenho a opção nível. Então, eu vou criando novos níveis aqui. Tá? Se eu criar aqui através do nível, o nível vai ficar azul, então ele pode aparecer aqui no navegador de projeto. Tá? Mas nem sempre esse nível aqui que eu vou utilizar é o nível exato da altura dos pavimentos do meu projeto. Como assim, professor? Por exemplo, ó, eu posso pegar esse nível e fazer uma cópia, tá bom? Eu posso vir aqui em copiar, ó, clico no nível, opa, deixa eu pegar ele aqui direitinho, ó, seleciono ele, copiar, tá bom? Ó, e faço uma cópia aqui para cima, tá? Vou fazer uma cópia aqui com, por exemplo, 2,5 metros, 2,8, tá bom? Ah lá, então o que aconteceu? Esse nível aqui, ó, ele pertence ao meu navegador. E esse, como é uma cópia, ele não está aqui. Tudo bem? Mas ele não aparece. Mas aqui no volume, para você trabalhar no volume, o Revit vai entender que esse projeto existe, né? Que esse nível existe. Tá bom? Agora, diferentemente de eu vir aqui, criar um nível e vir aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, 2,5 também e fazer o outro aqui em cima, né? Fazer ele para cá, depois a gente inverte, né? Ó, esse daqui eu venho, clico aqui, ó. Esse de cima é azul, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Tá com 2,80. Ah, eu coloquei 2,80 aqui e 5,30. Bom, então é o seguinte, esse daqui, ó, o 1 e o 3 aparecem aqui, ó, no navegador do projeto. Mas não quer dizer que esse número 2 não tenha efeito para a criação do volume. Tá bom? É interessante você entender esse conceito. Bom, então criamos aqui, ó, esses 3 níveis. Aí o que posso fazer? Eu posso vir aqui no 3D. Ó, pessoal, aqui no 3D, ó, vocês podem observar, ó, que apareceu, ó, os 3 níveis de desenho. Bom, aí aqui, literalmente, pessoal, nesse espaço, eu vou desenhar, então, as formas geométricas para criar volume. Por exemplo, eu venho aqui, por exemplo, pego um retângulo. Quando eu clico na opção retângulo, eu tenho aqui, ó, essa opção para desenhar no plano de trabalho, ou seja, eu posso selecionar uns planos inclinados, curvados ou invertidos, ou eu posso vir aqui, ó, e pegar e desenhar na face. Então eu clico aqui, ó, desenhar na face. Em que face que eu quero desenhar? Então eu venho aqui e seleciono, ó, eu tenho o nível 1, eu tenho o nível 2, que ele não aparece aqui, ó, como eu comentei no navegador, mas ele nos serve como referência, ou o nível 3. Tudo bem? Eu vou desenhar no nível 1 primeiramente. Olha só que ele ficou aqui demarcado, tá? Bom, aqui do lado eu tenho uma opção seguinte, ó. Quando eu fechar uma forma geométrica, se eu quero que gere uma face. Basicamente com o mesmo conceito que nós temos lá no SketchUp. Então, pode deixar essa opção desmarcada por enquanto. Essa opção aqui é importante, ó. Snap 3D, que é para pegar os pontos de precisão
com mais exatidão, tá? Então eu estou aqui, ó, com o comando retângulo, e aí eu vou vir aqui, ó, nessa face e vou desenhar um retângulo, tá? De um tamanho qualquer, ó. Tudo bem? Então eu tenho aí, ó, as linhas aqui, ó, linhas, e tenho esses elementos aqui que são pontos, tá bom? Aí agora vai chegar um belo dia também, ó, eu vou desenhar novamente um outro retângulo, só que agora eu vou fazer no nível 3, tá bom? Ó, estou desenhando na face do nível 3. Aí eu venho aqui, ó, e faço um outro retângulo aqui, ó. Pode ser um retângulo de um tamanho qualquer também, ó. Clico aqui, ESC, ó. Então vejam só o que eu desenhei, ó. Eu tenho um quadrado embaixo e um outro quadrado em cima. Aqui, pessoal, no template de formas, né, de massa, quando você cria essa situação, você vai selecionar os elementos que fazem parte da sua massa, tá? Ó, todos selecionados. E quando você os seleciona, você tem aqui, ó, criar forma. Dentro da opção criar forma, você clicando aqui, você tem uma forma sólida ou uma forma vazia. A forma sólida, pessoal, ele vai unir esses pontos aqui e vai gerar basicamente um cubo, né? Um elemento sólido realmente, ou como chamamos de massa. A opção forma vazia vai fazer a mesma coisa, só que o inverso, vai criar uma forma vazia dentro de uma forma cheia. Eu já mostro para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Criamos aqui uma forma sólida, olha lá. Agora eu vou orbitar, ó. Olha o que nós fizemos. Nós literalmente criamos uma massa saindo aqui, ó, do nível 1 até chegar no nível 2. Quando nós selecionamos esse elemento, pessoal, ó, observem que você pode selecionar as arestas, pegando linha por linha, ó. Quando você clica, você tem esse elemento aqui, ó, que é o eixo verde, que é o eixo Y, o eixo vermelho, que é o eixo X, e para cima e para baixo, que é o eixo Z. Tudo bem? Bom, eu olhando aqui, ó, esse elemento, se eu quero trazer essa face mais para cá, no eixo X, então eu clico na seta vermelha, ó, e trago mais para cá ou mais para dentro, ó. Tá bom? E aí o Revit vai fazendo o ajuste na minha forma, ó, na massa. Tudo bem? Clico aqui na aresta, apareceu esse elemento aqui que chamamos de gizmo, eu quero elevar essa face. Então clico no azul e elevo essa face para lá, ó. Tá bom? Clico aqui novamente, quero trazer o verde para cá, trago ele mais para cá, sem problema nenhum. Agora, se eu quero, por exemplo, pegar o azul e o vermelho ao mesmo tempo, eu venho nessa seta aqui, ó, que está entre os dois. Essa face aqui está entre os dois. Se eu quero o verde e o vermelho, eu pego essa facezinha de baixo, ó. Eu clico e eu estou modelando, ó, as duas faces ao mesmo tempo. Tudo bem, ó? E aí eu clico e deixo no posicionamento que eu quero. Ok? Você passando aqui, ó, bem nas pontas ou nos vértices dessa massa, você tem os elementos ponto. Quando você clica no ponto, aqui no ponto também, ó, você tem o gizmo, ó. Olha lá. Tá bom? Aí você fala assim, ah, eu quero pegar apenas essa ponta aqui e elevar ela, ó. Aí você vem e ajusta, ó, através do ponto. Olha lá, ó. Tá? Então ele já perdeu totalmente a referência dos níveis, né, ó, mas ele foi como base ali através dos níveis, ó. E aí você vai literalmente modelando, tá bom? Ó, vou clicar aqui na aresta novamente, trago para dentro, ó, um pouquinho mais para cá. Tá bom? Deixa eu descer esse ponto um pouquinho também, para vocês irem entendendo o conceito. Legal, né? Bom, mas às vezes você precisa de pontos específicos em locais diferentes. Ó, selecionei essa aresta. Quando eu seleciono essa aresta, eu tenho aqui a opção, ó, de selecionar, né, ou inserir mais arestas. Eu tenho aqui a opção, ó, de inserir mais um perfil e aqui eu tenho a opção de dissolver. Eu vou explicar para vocês uma a uma, tá? Ó, eu tenho aqui essa aresta, eu vou dividir o caminho. Quando eu clico aqui, observem só o seguinte, ó, apareceu mais opções aqui, ó. Ou seja, eu dividir o caminho. Tudo bem? Quando eu clico nesse número aqui, ó, tá o valor 6, eu vou mudar, por exemplo, para 3, aperto o Enter. Olha só. O Revit dividiu aqui, ó, de forma que você tenha duas partes, constituída por 3 pontos, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Esses pontos aqui, eles vão servir, né, de referência para você fazer outro tipo de modelagem. Ó, vou apertar aqui o Ctrl Z para desfazer. Bom, deixa eu selecionar então essa aresta aqui de novo, ó, eu clico, tá? E aqui quando eu clico, né, na forma, pessoal, tem a opção então para deixar aqui, ó, em raio-x, ó, vejam só. Então eu tenho basicamente, ó, a nossa massa, ó, transparente, tá bom? E em alguns casos, pessoal, eu preciso inserir
mais arestas. Então eu venho aqui, ó, e clico nessa opção aqui, ó, adicionar aresta. Quando eu clico nessa opção, observem só quando eu passo na face aqui, ó, aparece aquela linha imaginária, ó, para mim inserir, né, faces aqui, ó, ou seja, mais arestas. Tá, suponhamos que eu queira então mais uma aresta nesse meio aqui, ó. Aí eu clico, tá bom? Ó, então eu tenho aqui, ó, mais uma aresta. Às vezes elas ficam invisíveis, pessoal, mas quando você passa o mouse, ó, você tem aqui, ó, essa nova aresta aqui, ó. Tá? Agora, se eu quiser mais um nível, então eu faço assim, ó, seleciono qualquer parte do projeto e eu quero adicionar aqui, ó, um perfil. Quando eu clico aqui, ó, aqui é o inverso, ó. Observem só, deixa eu virar aqui um pouquinho, que ele está andando aqui, pessoal, ó, através, ó, do projeto, ó, criando como se fosse realmente mais um nível. E aí eu venho e clico aqui, por exemplo, ó. Então eu vou criando novos pontos, ó, de modelagem dessa forma. Tá? Aí o que eu posso? Vir clicar no ponto, fazer a manipulação, ó, desse ponto, ó, ficou uma barriguinha para cá, tá? Tá? Então eu posso clicar nessa aresta, ó, manipular a aresta para o lado que eu quero. Ou seja, pessoal, aqui basicamente, ó, você vai modelando tudo que você precisa, ó, através dos grips, né? Através aqui do gizmo, ó, fazendo o ajuste aí na modelagem que você precisa. Tudo bem? Depois que você fez toda a modelagem, você fala assim, ah, eu ajustei aqui, fiz a massa, ó, é isso daqui mesmo que eu preciso, tudo certinho. O que você faz? Você conclui esse elemento. Tudo bem? Ó, eu vou selecionar aqui, vou tirar do raio-x, ó. Tá aqui, ó, nossa massa, ó, como é que ela ficou. Tá bom? Então eu posso fazer várias opções aqui, ó, de modelagem. Tudo bem? Bom, depois que eu comentei, né, como eu comentei com vocês, eu finalizei essa massa, eu estou trabalhando em um template, não é verdade? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e salvar como, para não perder o template original. Venho aqui, salvar como, tudo bem? E crio aqui, ó, uma família. Vou salvar aqui, ó, dentro da pastinha tema da aula 48, escrito massa 1. Apenas com esse nome mesmo, tá? E clique em salvar. Tudo bem? Ele já foi salvo. Aí o que eu faço? Ou eu posso carregar direto para o projeto, ou eu volto lá no projeto, ó. Venho aqui no projeto, nós estávamos aqui, ó, no 3D, né? Aí aqui, ó, eu venho aqui na opção colar ou colocar massa. Quando eu clico aqui em colocar massa, vejam só, ele vai me pedir aqui, ó, né, dizendo que o Revit ativou a massa recém-criada, ó, tá? Que ela não pode ser visível por enquanto aqui, ó. Aí o que acontece? Não temos nenhuma família, não é isso? Então clicamos em sim. Vamos pesquisar na pastinha tema da aula 48. Ó, aqui dentro da pastinha, ó, eu tenho então ó, o nosso elemento, tá bom? Eu clico aqui, ó, e ele vai ser inserido aqui dentro do nosso projeto. Ó, deixa eu afastar ele um pouquinho para cá, ó. Olha lá, a nossa massa realmente inserida aqui, ó. Olha lá, pessoal, que interessante, ó. Então dá a sensação que é realmente um vidro, né? Algo nesse sentido. Bom, eu inseri ela aqui no pavimento superior. Ela ficou no pavimento superior, né? Bom, deixa eu ajustar ela aqui e vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. Deslocamento, vou colocar menos 2,80. Tá bom? Deixar ela um pouquinho mais para baixo, ó. Bom, ela desceu aqui, ó. Ficou um pouquinho melhor, né? Bom, aqui, pessoal, quando eu seleciono esse elemento, ele é um elemento massa. Tudo bem? Ó, observem só que você pausando o mouse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Pausando o mouse, né, ó. Aparece ali, ó. Massa 1 que nós acabamos de criar. Tá bom? Feita lá no template. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, massa e terreno. E como eu comentei, pessoal, eu posso inserir, ó, sistemas de cortina em uma face dessa. Eu posso inserir telhados, paredes e pisos. Por exemplo, quando eu clico aqui na opção parede, observem só o seguinte. Eu venho aqui, ó, e literalmente eu tenho realmente, ó, as paredes que nós criamos, ó. Todas as paredes, ó, alvenaria, com ali as camadas, tudo direitinho. E aí, por exemplo, eu pego essas aqui, ó, verde e palha, de 15 centímetros, por exemplo. Deixa eu pegar uma de 20 aqui, ó. Essa daqui, ó, superior látex e cerâmica. Tá? Deixa eu ver, essa daqui de cima, ó, mais grossa, tá bom? Ó, eu clico, quando eu clico, observem só que as faces da massa, pessoal, elas ficam acesas, ó. E aí, por exemplo, eu quero inserir uma parede aqui, ó, nessa forma totalmente irregular, ó. Olha aqui, ó. Eu venho nessa face aqui, ó, e clico. Olha só o que aconteceu. Eu tenho literalmente aqui, ó, uma parede realmente, ó, acompanhando essa face que eu fiz, ó. Olha só, pessoal.
a complexidade dessa parede que teríamos, né, que fazer se fosse manualmente, ó. Então, por isso que a gente tem a necessidade de usar as opções de massa, para criar elementos como esse, ó. Bom, aí deixa eu virar aqui um pouquinho, novamente. Bom, para não ficar muito pesado, pessoal, eu vou selecionar esse elemento aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer a parede. Opa, tá aqui a nossa massa, tá? Ó, vou selecionar apenas a massa, tudo bem? E aí vou colocar aqui na opção, ó, de caixa, tá? Para ficar apenas a nossa massa. Bom, então voltando ao raciocínio, eu tenho aqui, ó, para inserir paredes, né, como eu comentei, telhados e algo nesse sentido. Por exemplo, você quer inserir um telhado, você literalmente tem aqui, ó, geralmente, né, os telhados que você constituiu. Vou pegar, por exemplo, esse genérico, aí eu venho aqui, ó, na face, tá, que eu desejo, por exemplo, aqui a parte superior, ó, ficou tudo azul. Clico aqui na opção, ó, criar telhado. Olha lá, pessoal, vou apertar o ESC, ó, o telhado foi criado, ó, de forma irregular, tomando como base a face da massa. Tudo bem? Bom, deixa eu voltar tudo de novo aqui, pessoal, para mostrar para vocês um conceito bem interessante. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que nós tínhamos os níveis? Ó, pessoal, quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, eu mudei aqui o posicionamento dele, né? Coloquei ele um pouquinho mais para baixo, ó, aqui em relação aos nossos níveis, tá? Os níveis, pessoal, dessa massa agora não tem mais a ver com os níveis que nós fizemos lá na família, tá? Tem a ver agora com os níveis aqui do nosso projeto. Tá bom? Então, aqui, ó, passando por aqui está o nível térreo, passando por aqui está o nível superior e aqui o nível planta de cobertura. Tá? Então, eu quero mostrar para o meu cliente, né, em um estudo volumétrico desse, quanto que eu vou ter, por exemplo, de piso, né, ou qual será a área, algo nesse sentido. Então, eu seleciono. Quando eu seleciono, ela vai ficar toda azul. Eu tenho essa opção aqui, ó, pisos de massa. Tá bom? Eu clico aqui, pessoal, ó, e aí ele vai me mostrar uma janela mostrando, ó, quais são os níveis que eu quero fazer esse estudo, ou esse cálculo, algo nesse sentido, tá? Eu tenho aqui, ó, vou selecionar todos, pavimento superior e planta de cobertura, clico em OK. Veja o que aconteceu com a massa. Ó, ela pegou exatamente aqui, ó, no plano horizontal, todos, ó, certinho no horizontal, e viu onde você teria, exatamente onde está essa parte roxa aqui, onde você tem piso. Tudo bem? Então, você pode dizer, por exemplo, né, para o seu professor ou para o seu cliente, ó, que nessa parte aqui, ó, roxa, quando você seleciona essa parte de baixo, você tem tudo isso daqui, ó. Valores de perímetro, área de piso em metros quadrados, ó, área de superfície, volume e assim por diante. Aí você pode pôr uma descrição aqui dizendo, né, tudo direitinho referente a esse piso. Clicou aqui, ó, no de cima. Quando você clica no de cima, você tem, ó, todas as opções aqui também, né, uma prévia dessa parte de cá. Então, você vai falar assim, ó, professor, aqui eu vou usar tanto de piso, posso fazer um orçamento para um cliente e assim por diante, tá? Dependendo aí de qualquer que seja a complexidade do estudo volumétrico do seu projeto, tá bom? Bom, eu vou deletar essa forma aqui, pessoal, que foi feita lá na família, tá? Bom, pessoal, deletei aqui. Bom, eu tenho essa opção também, pessoal, de massa, para ser feita aqui diretamente no local, ó. Massa e terreno, ó, massa no local. Quando eu clico nessa opção massa no local, bom, ele está dizendo aqui que vai ativar as possibilidades de vista. Vou colocar o nome dela de massa 2, tá bom? Ou seja, quando a gente vai criar essa massa aqui, já dentro do projeto, eu tenho que tomar como base os planos que eu já tenho realmente no projeto. Tá? Que são o nível 1, né, o pavimento térreo, o pavimento superior e planta de cobertura e outros planos que eu venha constituir. Basicamente aqui, pessoal, ó, eu tenho as mesmas ferramentas idênticas que eu tenho lá na modelagem na família. Tudo bem? Ó, exatamente as mesmas ferramentas aqui, ó, para desenhar, para inserir tudo bonitinho. Tá bom? Então eu modelo literalmente aqui já na minha área de trabalho do meu projeto. Tá? Possivelmente, pessoal, se eu criar uma massa muito complexa aqui, possivelmente pode ser que o Revit até trave, porque eu já tenho o projeto muito grande aqui. Então, é aconselhável você, ou você fazer diretamente lá no template da família, ou provisoriamente você ocultar o projeto, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó, vou cancelar e vou voltar lá no template que nós havíamos feito, né? Ó, massa 1 aqui, ó, tá bom? Vou clicar aqui novamente para a gente voltar à nossa massa. Pois bem, aqui, ó, como eu comentei, então a gente cria o volume através dos níveis, né? Através desses níveis que, na verdade, são planos. Bom, eu posso criar planos em vários posicionamentos, pessoal, aqui, ó.
tá? Não literalmente feito na horizontal, mas em vertical e em outras partes também. Tudo bem? Bom, outro exemplo bem interessante da criação de massa, deixa eu deletar essa massa aqui, pessoal. Depois a gente renomeia ela, tá? É você criar elementos que vão criar superfícies irregulares. É bem interessante para criar telhados, algo nesse sentido. Só que é importante você fazer isso já determinando vários planos. Por exemplo, ó, vou colocar aqui no nível 1, olhando de cima, tá? Estou olhando literalmente de cima. E olhando daqui de cima, ó, eu tenho esses dois elementos que são planos, tudo bem? E aí eu tenho aqui, ó, na opção desenhar, a opção para criar planos, tá bom? Então eu clico aqui na opção e vou criando novos planos, ó. Vou fazer aqui com mais ou menos uns 30, aqui, ó, como tá em metros, né? Então ele tá dando 30 metros ali, ó. Vou criar um aqui, vou criar outro um pouquinho mais para cá, tá bom? Fazendo um pouquinho aleatório e outro mais para cá. Ó, dessa forma, tá bom? Seleciono o plano. Aí eu tenho a opção aqui, ó, para pôr um nome para esse plano. Eu vou colocar, por exemplo, plano de massa. Para a gente saber, tá? Que esse primeiro é o plano de massa aqui, ó. Bom, então eu tenho esses planos para mim literalmente desenhar nas faces dele. Como eu fiz olhando daqui de cima, então esses daqui estão em pé, realmente na vertical. Tudo bem? Vou voltar aqui para o 3D, ó. Vamos observar aqui, ó, os planos. Olha só eles aqui, ó. Olha eles aqui em cima, tá? Inclusive, se você colocar aqui, ó, em exibir, vejam só, você tem o plano que você selecionou lá, tá? Só que eu quero que exiba esse daqui, tá? Então eu clico aqui, ó, definir. Quando eu clico em definir, eu quero que exiba esse aqui, ó, plano de massa que nós acabamos de criar, ó. Olha lá. Então ele pegou lá de baixo até aqui. E aqui, pessoal, nessa face aqui, ó, eu literalmente desenho o que eu imaginar, tá bom? Por exemplo, ó, eu venho aqui, eu tenho a opção para desenhar uma linha convencional ou uma linha de modelo, tá? Que é uma linha mesmo, como eu comentei, linha comum. E eu tenho uma referência. A linha de referência, pessoal, ela tem um comportamento bem diferente e muito importante. Quando você faz essa linha, ela pode ser qualquer forma, só que ela, no caminho dessa linha, ela tem planos horizontais e planos verticais. E nas suas extremidades você tem pontos e esses pontos também possuem planos. Ou seja, então você consegue fazer formas irregulares com linha de referência e depois manipular os seus planos. Vejam só. Eu venho aqui, clico, crio uma linha de referência, ó, tá? Estou fazendo a minha linha de referência nesse plano. Ó, vejam só, vou apertar o ESC. ESC novamente, ó. Então eu tenho uma linha, ó, presa nesse plano. Quando eu seleciono essa linha, pessoal, ó, vejam só o que aparece em volta dela. Eu tenho, na verdade, ó, planos feitos nesta linha, ó. Aqui, ó, nessa face, tá? Tenho aqui, ó, nessa outra face e tenho também nessa face de cá. O que significa isso? Que eu posso desenhar literalmente nesses planos, tomando como base a linha de referência. Tudo bem? Isso daqui é um estudo um pouquinho mais complexo, pessoal. Basicamente, né, precisaria aí de um curso específico de Revit para trabalhar apenas com a parte aqui de massas, tá bom? Então, eu estou apenas mostrando alguns conceitos para vocês. Ó, vou apertar aqui o Ctrl Z. E aí eu quero, por exemplo, fazer um telhado, algo nesse sentido irregular. Pego aqui, ó, uma linha de modelo. Posso fazer, por exemplo, um arco. Clico aqui, ó, clico aqui, tá bom? E aí eu vou fazer aqui, por exemplo, um arco nesse plano. Ó, tá nesse plano de cá. Tudo bem? Agora, ó, eu seleciono esse outro plano e aí eu vou desenhar nesse plano. Venho aqui com outro arco. Vou fazer um arco um pouquinho mais assim, ó. Tá? Pra cá, ó. Olha lá. Então, eu tenho uma linha aqui nesse plano, outra linha nesse plano. Seleciono esse outro plano e aqui eu posso, por exemplo, fazer uma spline, tá? Deixa eu ver aqui, essa daqui, ó. Uma spline comum, tá? Ou spline. Ó, vou clicando, fazendo pontos aleatoriamente, ó. Tá? Para mim finalizar, aperto o ESC, ó, a spline foi constituída. Tiro a opção exibir, ó. Então eu tenho 3 linhas, ó, feitas em 3 planos. Bom, se eu tenho linhas, pessoal, eu seleciono as linhas, ó, Ctrl, pego todas as linhas que eu fiz, ó, as 3 linhas, e aí eu crio uma forma. Olha lá o que o Revit fez, ó. Ele criou uma malha envolvendo, ó,
aquele segmento. Obviamente que quando eu seleciono isso daqui, ó, eu tenho opções para manipular, para trazer mais para cá, para abaixar, ó, essa ponta, ou seja, fazer vários ajustes, ó, nessa malha respectiva, tá bom? Tem a opção aqui, ó, para inserir mais perfis ou mais arestas, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ó, o Revit, deixa eu olhar um pouquinho para cá, ó, tá vendo? Então ele acompanha exatamente o perfil da malha que você constituiu. Olha lá que interessante, pessoal. Tá? Então aqui, ó, você tem mais uma aresta. Através dessa aresta aqui, ó, você tem o gizmo, ó, e aí você pode manipular ela também. Legal, né, pessoal? Então, ó, dessa forma aqui, eu posso levar lá para o projeto, fazer um estudo também, por exemplo, de uma cobertura, de um telhado, inserir materiais aqui, ó, fazendo realmente um material, por exemplo, de lona, ou, por exemplo, colocando um telhado de vidro e algo neste sentido também. Ou seja, o interessante, pessoal, é vocês entenderem que aqui nas opções de criação de massa, você tem vários comportamentos, né? Ó, por exemplo, vou fazer aqui, por exemplo, um círculo, ó, um círculo feito no pavimento 1, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um círculo, esse aqui, bem no centro, ó. Eu tenho aqui. Quando eu tenho um objeto para ser desenhado aqui em massa, pessoal, eu tenho opções de extrusão, como você viu, né? Eu peguei ali os dois quadrados, elevei ali, é basicamente uma opção de extrusão. Eu tenho opções também de comandos de revolução. Por exemplo, ó, eu tenho esse círculo, aí eu tenho uma outra linha aqui nesse posicionamento, ó. Por exemplo, uma linha aqui, ó. Bom, se eu tenho aqui um círculo e eu tenho uma linha, eu consigo fazer uma revolução em volta dessa linha, que vai funcionar como um eixo. Então, eu pego, ó, o círculo, Ctrl, pego a linha, crio uma forma. Olha lá, ó. Então ele fez aqui basicamente uma forma toroide, ó. Olha lá que interessante. Eu posso selecionar esse objeto e fazer manipulações aqui, ó, de ângulo, né, para ele iniciar e finalizar e algo neste sentido. Bom, eu tenho também opções, como eu comentei, né, extrusão, a gente tem revolução e a gente tem também essa opção aqui, ó. Vou pegar aqui uma spline, por exemplo, ó, vou fazer ela aqui no plano, no nível 1, tá? Ó, nível 1, aqui, ó, eu faço uma spline qualquer, ó. Deixa eu fazer ela aqui bem onduladinha assim, ó. Tá bom? Vou apertar o ESC. Bom, quando eu tenho uma spline, ó, pessoal, ela está presa no plano, ó. Olha lá. Eu posso fazer o caminho aqui, ó, usando, por exemplo, uma opção de sweep. Tudo bem? Quando eu clico aqui, ó, na opção ponto, eu posso inserir pontos, tá? E eu também, ó, ao selecionar esse ponto aqui, ó, eu seleciono o ponto, pego a opção ponto, observem que ele me gera, ó, uma face. E aqui, pessoal, ó, nesse perfil eu posso, por exemplo, pegar um círculo, ó, e fazer um círculo aqui, ó, tá bom? Vou fazer um círculo aqui de mais ou menos 1 metro, tá bom? Ó, de diâmetro aqui, ó, aliás, de raio, né? Bom, é importante, pessoal, quando fizer essas opções, que ou o perfil não seja muito grande ou o caminho aqui não seja muito fechado, para que não tenha, né, interrupção entre a massa, tá? Senão o Revit não vai entender, tá? Ou seja, eu posso fazer aqui iniciando com um círculo, eu posso vir aqui na outra ponta finalizando, por exemplo, com um quadrado, ou seja, cada ponto desse eu posso inserir um perfil diferente e o segmento irá responder a cada perfil. Tudo bem? Vou apertar o ESC. Bom, quando eu tenho essa situação aqui, ó, perfil, eu seleciono, Ctrl o caminho, aí eu venho, pego aqui a opção, ó, criar massa. Tá bom? Ó, olha lá. Então o Revit criou, ó, esta situação aqui, ó. Tudo bem? Ele percorreu aí, né, um caminho de sweep. Bom, pessoal, então nós temos várias possibilidades de desenhar aqui, de criar massas, fazer vários tipos de modelagem de massa. E também você tem a opção, como eu comentei na aula passada, de trazer a massa do SketchUp, tá? Eu vou abrir aqui o SketchUp. Ó, abrir aqui o SketchUp. É importante, quando você desejar fazer esse tipo de manipulação, às vezes você vem aqui no próprio SketchUp, você já tem, né, um estudo de massa, algo nesse sentido, ou um projeto já pré-estabelecido e você quer levar também rapidamente ali para o Revit. Deixa eu apagar aqui a nossa menininha. Por exemplo, ó, eu tenho que observar que o meu template tem que estar em metro, então eu venho aqui em janelas, informações do modelo, eu tenho que ver que está em metro, decimal, tudo direitinho, tá bom? Para iniciar aqui a modelagem. Aí, por exemplo, ó, eu pego um retângulo, venho aqui, crio um retângulo,
Sempre aqui no SketchUp eu observo aqui nas dimensões qual a medida menor e maior. E a separação dos lados do retângulo é através de ponto e vírgula. Tá bom? Eu faço aqui, por exemplo, 3 metros, digito 3, ponto e vírgula, vou colocar 2 metros, tá bom? Ó, 3 por 2. Então o retângulo está com 3 por 2. Barra de espaço. E aí, por exemplo, eu quero dar um volume para esse objeto. Ó, vou clicar aqui, botão direito, inverter faces. Vou subir aqui, ó, e vou criar esse elemento. Ó, tá? Pode ser um cômodo de uma casa, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Ó, apenas um objeto sólido, realmente. Posso, por exemplo, fazer aqui uma linha. Deixa eu fazer uma linha aqui, ó, para vocês entenderem o conceito. Ó, daqui a aqui. Tá? Vou pegar o empurrar, puxar e vou pegar essa face e colocar aqui um pouquinho para dentro. Tá? Para a gente entender lá o conceito na hora de levar para o Revit. Bom, então eu tenho aqui basicamente, né, uma massa. Poderia também fazer qualquer tipo de modelagem aqui no SketchUp. E aí eu vou salvar esse arquivo. Vou vir aqui, arquivo, salvar como. Vou salvar dentro da pastinha tema da aula 48. Aqui, ó, eu vou dar um nome para ela, massa. Vamos pôr assim, massa de estudo. Tá bom? Dessa forma, ó, tá como SketchUp. Salvem preferencialmente na versão 7 e salvar. Tudo bem? Ó, clico aqui em salvar. O projeto foi salvo. Volto lá para o Revit. Tudo bem? Vou fechar essa família aqui, pessoal, e não vou salvar, tá bom? Fechar, fechar tudo, não vou salvar. E aqui, pessoal, dentro do seu projeto, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em massa e terreno, porque eu estou trabalhando com massa. Vou fazer uma massa no local. Vou dar um nome para ela chamada massa de estudo também. Tudo bem? Clico aqui em OK. E aqui eu vou inserir a minha massa. Então, vem aqui, ó. Estou com as ferramentas de criação de massa. Inserir, importar CAD. Venho aqui, ó, na pastinha tema da aula 48, ela vai estar vazia. A gente muda aqui, ó, para SketchUp, ó, tá aqui, ó, massa de estudo. Não preciso me preocupar aqui, ó, com camadas, nada nesse sentido, tá bom? Apenas vou colocar aqui, ó, em metro, dessa forma, tá? Vai ser inserida no pavimento térreo e aí eu clico em abrir. Vejam só, nós trouxemos aquele elemento, ó, aquela massa, deixa eu colocar ela mais para cá. Ó, vou tirar o plug, senão não consigo movimentar, tá? Vou trazer ela bem mais para cá, ó, para vocês entenderem o conceito, ó. Ó, pessoal, trouxemos exatamente então um elemento ali do SketchUp que vai ser a nossa massa. A gente clica aqui, ó, em concluir massa, o objeto foi constituído, tá? Quando eu passo o mouse, aparece ali, ó, massa de estudo, tá? Eu clico, tudo bem? Eu tenho as mesmas opções para fazer a edição, piso de massa, estudos e algo nesse sentido. Tá bom, mas aí então eu quero inserir, por exemplo, uma parede nesse elemento. Então eu venho aqui, ó, na opção massa e terreno, aí eu vou aqui e pego, por exemplo, ó, uma parede. Vamos escolher outra parede aqui, ó, diferente, para vocês verem que interessante essa opção aqui também, ó. Por exemplo, ó, lado externo chapisco, tá? Ó, literalmente aqui, ó, eu venho aqui, pego essa ferramenta e passo aqui, ó, nas faces também, ó. E aí eu tenho, ó, o meu projeto rapidamente inserido dessa forma, ó. Tudo aqui vai virar parede, ó. Olha só, pessoal, que interessante, ó. Tá bom, ó? Ó, essa de cá. Olha lá que rapidez e que facilidade através dessa opção também da criação de massas, né? Você pode modelar, né, ou trazer ali, como eu comentei, ó, do SketchUp. Olha só, pessoal, que interessante. Bom, feito isso, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, na massa, ó, seleciono aqui a massa, venho no filtro, eu quero apenas a massa, ok. Eu deleto a massa e aí eu tenho, ó, as paredes, ó, do meu projeto. Olha lá que legal também. E obviamente que aqui é tudo passível dos outros comandos, né, das outras famílias. Ó, arquitetura, eu posso inserir uma porta, insiro uma portinha aqui, uma outra portinha aqui, ó, olha lá que legal, tá bom? Então dessa forma também você consegue trabalhar, ó, e modelar aqui no Revit rapidamente também, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação. Na próxima aula, como eu comentei, nós vamos elaborar ali mais alguns conceitos na fachada, finalizando praticamente o nosso projeto, fazendo ali mais alguns acabamentos. E aí, como eu comentei, nós vamos entrar numa parte do curso aqui bem interessante, né?
que é relacionado ali à parte de anotação. Tem muito assunto, como eu já comentei, e a gente vai aí cada vez mais deixando o nosso projeto fino, bem, né, bem elaborado, bem chique, para a gente depois renderizar ele no final e também fazer ali as nossas pranchas de desenho. Combinado? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de todos, por vocês estarem acompanhando aí os nossos vídeos. Se você quiser, você pode pegar esse nosso vídeo e compartilhar com seus amigos no Facebook também, compartilhar no Google+. Ficaremos aí sempre muito agradecidos pelo seu apoio, né, caso você esteja vendo o vídeo aí pelo YouTube. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.